Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. E nessa temporada, A Energia Vem Delas, você vai conhecer histórias reais de mulheres que estão transformando o setor de energia com coragem, propósito e protagonismo. Então vem comigo e bora compartilhar! E essa temporada é uma realização do Compartilha Cast, com iniciativa e patrocínio da Inospec e apoio da Anshan, reforçando o nosso compromisso com a diversidade, a inovação e o protagonismo feminino. A minha convidada de hoje é advogada, mestre em Direito da Empresa e possui mais de 20 anos de experiência corporativa, com passagens pelas organizações Globo, Neogás e Ipiranga. Atualmente lidera a área de Relações Institucionais da Ipiranga, com forte atuação em estratégia, relações governamentais, gestão de crise e articulação institucional. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Bárbara Câmara. Muito obrigada, Vivian. Aproveito para agradecer o convite da Inospec, da Anshan. É um prazer enorme estar aqui, participar desse podcast hoje e contribuir um pouco com a minha história como liderança feminina nesse setor. Maravilhoso, Bárbara. Então eu já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? Como que você construiu uma carreira sólida passando por grandes empresas e hoje lidera uma área extremamente estratégia e como que foi construir a sua voz, né, com a sua autoridade em ambientes tão competitivos? Olha, Vivian, excelente pergunta. Quando eu olho para trás, não existiu um plano perfeito. Existiu muita curiosidade, muita entrega, muita propensão a estudar, a aprender, acertar com tentativas e corrigir erros ao longo dessa estrada. E também uma influência muito positiva das pessoas e gestores que eu tive ao longo desse caminho. Então, a minha base, né, do direito, ela me ajudou muito com habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo, né, especialmente ali a capacidade de argumentar com consistência, de entender o contexto, de não falar aquilo que eu não consigo defender. Então, dentro desse contexto da formação do direito e das oportunidades que eu tive, eu fui construindo essa jornada. Então, não teve um plano desenhado, não teve um plano perfeito, né? E aí isso foi fundamental para que eu conseguisse construir o que me trouxe até aqui. E quando eu cheguei nas organizações Globo, né, era um ambiente muito ebulição, um ambiente de produção cultural, de entretenimento. Então, isso também me ajudou ali a lidar com ambientes de vanguarda, visionários, em que você precisava ser ponta de lança e construir o caminho. O que hoje eu percebo que foi muito importante para o que eu atuo em relações institucionais. E aí, depois veio a Neogás, onde eu tive ali um contato mais próximo com essa área técnica, mais operacional, até chegar de volta aqui na Ipiranga, onde eu estou hoje. E aí, Ipiranga me trouxe para um centro de referência, né, de um mercado que é uma referência nacional. É importante para todo o Brasil, a distribuição de combustíveis, a logística, a infraestrutura, o varejo. Então, essa jornada me trouxe com uma experiência multifacetada, com muitas conexões e potencializando as minhas habilidades. Então, eu tinha, naturalmente, talentos que eu reconhecia dentro de mim, mas eu também precisei desenvolver outras habilidades. E foi ao longo dessa experiência que eu fui construindo isso, né? Claro, a gente sabe que é um ambiente de mercado ainda majoritariamente masculino, mas eu acho que a minha habilidade feminina de comunicação, a intuição, a sensibilidade, isso tudo esteve presente todo o tempo comigo. Então, eu tinha a capacidade de me diferenciar nesse contexto exatamente porque eu aceitava que eu tinha habilidades que eram diferentes. Então, potencializá-las fez com que eu conseguisse me destacar em muitos ambientes.
E aí, naturalmente, né, veio o reconhecimento, as entregas aconteciam, as oportunidades surgiam, mas não foi nada pré-pronto, foi tudo construído ao longo do caminho, com erros, acertos, lidando ali com conquistas, com derrotas e com suporte de muita gente que foi importante ao longo desse caminho. Muita força, né? Muita força. Muita dedicação que tá aqui mostrando para mim. Eu aqui tô te conhecendo hoje, mas já tô sentindo toda essa sua energia, essa força que com certeza te ajudou muito e tem te ajudado, né, a construir esse caminho, porque equilibrar os pratinhos não é fácil e não tem uma receita de bolo. Se tivesse, né, o mais importante aqui é que você está compartilhando que não foi fácil, mas que você vestiu a camisa e falou: agora eu vou para frente, e eu, por ter essa força da mulher que eu acabei de citar, mas você falou da intuição, a comunicação. Daí ninguém te segura, né? Não. Maravilhoso. Não mesmo. E aí a gente não entende o impacto das relações institucionais no mundo corporativo na prática. Queria que você me ajudasse, né, a entender melhor qual é o papel dessa área nas grandes decisões de uma empresa. Olha, relações institucionais, ela é a área que trabalha exatamente esse mundo, né, esse universo entre o ambiente interno da empresa e o mundo externo. E aí, quando eu falo do mundo, eu estou falando de governo, agências reguladoras, sociedade civil, associações setoriais. Então, essa importância da área, ela passa invisível aos olhos, mas ela é marcante nas tomadas de decisão. Exatamente porque a gente está a todo tempo monitorando esse ambiente político, o ambiente regulatório, antecipando tendências. E eu costumo dizer que a área de relações institucionais, ela é a área que está trabalhando no futuro. Eu estou preparando o ambiente de mercado em que a empresa quer atuar no futuro, enquanto eu tenho outras áreas e outros colegas que estão lá assegurando que o presente aconteça, que a gente entregue os resultados e, naturalmente, eu não deixo de olhar para o presente e contribuir com o presente. Mas o papel mais importante, eu acho, da área de relações institucionais, esse que pelo menos prepondera, é esse trânsito entre o mundo interno dos interesses estratégicos da companhia e como a gente trabalha essas interlocuções e conexões com toda essa sociedade civil, com o governo. Então, é muito importante essa habilidade de conectar com stakeholders, formadores de opinião, tomadores de decisão, e não só numa visão de interlocução para pedir favores, não, pelo contrário, é para que a gente assegure que a voz da empresa esteja presente em debates naquilo que afeta, e a gente conseguir levar dados, informação técnica, posicionamento setorial. Então, quando a gente trabalha estrategicamente com uma área de relações institucionais forte, a gente está assessorando o C-level da companhia e o board para tomar melhores decisões a partir daquilo que a gente consegue construir em habilidades de interlocução com o governo e que trarão resultados aí a médio, longo prazo e às vezes até no curto prazo. E para todos nós, né? É claro. Muito bom, né? E aí você está em cenários de pressão e autoexposição, né? Onde que o diálogo institucional se torna essencial, Bárbara? E quais foram os maiores aprendizados que você teve sobre o equilíbrio, o posicionamento e principalmente a liderança? Vivian, acho que esse ponto, obrigada por me fazer essa pergunta, porque isso toca no coração do que é relações institucionais. É exatamente aquele momento em que você está sob máxima pressão, em que todos estão te olhando e que qualquer posicionamento mal articulado ou antecipadamente colocado pode custar muito mais alto do que o problema em si. Então, o que eu muito aprendi desses momentos de crise é exatamente compreender que a tensão existe, mas o equilíbrio no momento da tensão, ele é crucial para que você consiga equilibrar a performance com uma liderança responsável. Então, nessas situações em que eu vivi, eu me recordo muito bem de uma situação recente das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e acho que talvez isso seja fácil de materializar
para quem estiver nos ouvindo, né? Porque todos assistiram e acompanharam. E a Ipiranga é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul. Então, não somente nós tínhamos um compromisso como setor, e o nosso negócio também estava ali impactado, mas a gente tinha um propósito diferente nesse contexto. Nós tínhamos um vínculo com os gaúchos, né? Porque a empresa nasceu lá. E a gente, não que não tenha com os demais, né? Assim, mas nessa situação, nessa circunstância, nós somos líderes de mercado no Rio Grande do Sul. E como líderes, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande. E então eu me senti ali desafiada de fazer uma gestão com uma serenidade dos momentos de crise. Porque o meu time estava olhando como eu me comportava naquela situação. Porque eu estava sendo observada pelo governo, pelos agentes reguladores, né, as interfaces que a gente fazia para o resgate de pessoas, para cuidar da nossa base que estava submersa. Então, havia todo um contexto múltiplo de desafios e tensão em que eu precisei me preocupar menos com a performance e mais com a minha serenidade, inspirando uma liderança responsável. E isso entrega, no longo prazo, para essas pessoas um ambiente em que elas estão vendo como o líder está se comportando, isso contagia positivamente as pessoas em volta, né? Então, se você tem alguém que consegue equilibrar o momento de tensão, de crise, é muito mais natural que você consiga pensar cuidadosamente em soluções. Separar aquilo que é uma emergência, de fato, daquilo que tem uma percepção de emergência. Onde você tem que dar uma resposta imediata, onde você precisa ser mais cuidadoso. Então, eu acho que essas foram, assim, grandes aprendizagens que eu trouxe para o meu estilo de liderança, que eu compartilhei com outros líderes nesses ambientes de crise. Eu gosto desse desafio. Então, assim, são nesses momentos que eu, de fato, me sinto, assim, na minha potência de capacidade de entrega, mas ainda mais importante é que, de fato, eu aprendo com o meu estilo de liderança responsável. E isso gera muito pertencimento. Porque a partir dessa minha postura, né, Vivian, é que eu consigo ser lembrada nas salas quando eu não estou presente. É onde eu conquisto com autoridade alguém que leva dados e que passa confiança para o stakeholder externo. Então eu estou bem informada, eu estou bem preparada e eu represento um reputacional da empresa que acaba sendo um papel aí que passa como um estratégico, mas que ele não é necessariamente o mais visível. Mas eu sou a interlocução da empresa com esse ambiente externo, né? Eu digo o meu time, o meu líder, né? A área de relações institucionais. Então, eu acho que todo esse contexto, ele é o coração do que a gente faz em relações institucionais. E exemplo é muito mais forte, é onde a gente consegue ver os resultados, não só quando a gente fala, né? Mas quando a gente está sendo o exemplo, isso conecta muito mais, né? Exato. E aí, Vivian, se eu puder só complementar, Lógico. eu acho que isso é muito interessante na percepção de estilo de liderança. Porque os liderados, eles não querem um líder que seja perfeito, eles querem um líder que seja real. Humano. Né? E essa vulnerabilidade, ela conecta a liderança mesmo em momento de crise, porque é óbvio, né, e muito natural que todos nós estivéssemos muito impactados emocionalmente com a situação que se passava lá com as famílias no Rio Grande do Sul, né, e também com o negócio que estava ali impactado, mas em nenhum momento a gente teve dúvidas dentro da empresa que as pessoas eram mais importantes. Então, fizemos muitas campanhas, fizemos muitas iniciativas de suporte humanitário e a alta liderança, assim como a base da empresa, todos mobilizados em ajudar as pessoas. E acho que esse ponto me inspira ainda mais em ser uma líder que não está ali só querendo ser a perfeição no momento de crise. Eu tenho minha vulnerabilidade, eu tenho sim os meus questionamentos, mas eu passo essa percepção de responsabilidade com pertencimento. Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Exato. E você falando aqui, eu ficando toda arrepiada, porque eu realmente entendo que é assim mesmo que a gente pode ser uma inspiração para o outro, para quem deseja também ser um líder, né? E isso tudo que você disse, eu
assino embaixo, porque eu acho isso perfeito. A gente precisa sentir a emoção, né? E sentir que, como você disse, vamos ser vulneráveis naquele momento que precisar, e isso não vai nos desmerecer, né? Pelo contrário. Exato, pelo contrário, concordo 100% com você, porque é isso, as pessoas se conectam com aqueles exemplos que são reais, que são factíveis, para que eu seja uma inspiração para o meu time, ou para que eu seja uma inspiração para outras mulheres que estão aí nesse setor, querendo alcançar esse cargo, elas precisam ser autênticas. A gente não pode querer se encaixar no molde que não é nosso, né? E para a gente romper com esse modelo, a gente precisa ter essa coragem, né? De fazer a mudança preservando valores. Nossa essência, né? Isso, nossa essência. Um comportamento ético, saber colocar-se com limite. Aqui nesse setor, a gente não está falando de volume de voz. Você não conquista a tua autoridade com volume de voz. Você conquista com preparo, com essa consistência, com transparência. E claro, né, com essa vulnerabilidade que nos conecta com pessoas. Somos líderes humanos, ainda não tenho nenhum, enfim, humanoide lá na empresa líder de nenhuma área. Então, a liderança é humana e a gente precisa reconhecer isso. E a população brasileira é composta, na sua maioria, por mulheres. Nossa força feminina está aqui e precisa vir para esse setor. A gente precisa engajar e mostrar para essas futuras líderes do setor de combustíveis e de energia no país que aqui tem espaço para ser íntegra, para ser autêntica e para ser você, com leveza. Com certeza, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Isso que é muito bom. E você ocupa um espaço de articulação, negociação e tomada de decisão ainda muito masculino. Você acabou de citar isso para mim, né? O que foi essencial para você se posicionar e conquistar desse ambiente? Você já deu um spoiler aí um pouco, mas se você quiser até complementar, né? Porque a gente entende que, como você disse, eu não preciso aumentar a minha voz. Não. Eu só preciso ser eu, né? Ter a minha autenticidade e muitas vezes com leveza, né? Com esse jogo de cintura que toda mulher consegue ter. Muita flexibilidade, muita resiliência e uma resiliência que torna isso aprendizado, porque não basta você ceder ao momento da pressão e depois voltar ao mesmo ponto. Você precisa voltar diferente. E essa percepção para tomadas de decisão, ela comunica um estilo de posicionamento que é muito importante dentro do nosso setor. A gente precisa capacitar e estar preparado para essa jornada de posicionamentos, de fala, de articulação, com muita técnica. E eu não vou romantizar aqui, Vivian. Sim, passei por umas situações em que eu precisei falar 2 vezes para ser ouvida uma, em que eu tive algum colega homem que abordou a mesma ideia e ela ganhou tração, mas isso acontece. E da mesma forma que até 2016 não havia sequer um banheiro feminino no plenário do Senado. Uau! Então, a gente não precisa se paralisar diante de situações como essa. É exatamente se preparando. Eu sabia que quando eu estava chegando nesse ambiente muito masculino da política, do Congresso Nacional, dos bastidores, e num setor que ainda é predominantemente masculino, eu tive que ter um preparo adicional, porque eu sabia que eu estaria sendo avaliada com muito mais rigor. Mas isso não me imobilizou, isso não me paralisou, pelo contrário, eu vim numa jornada, eu respeitei a minha história e ela fez com que eu me posicionasse nesses ambientes, gerando essa credibilidade, conquistando a confiança das pessoas, abrindo espaço para outras mulheres, mas com muita atitude e criatividade. Porque nessas horas você precisa desse jogo de cintura que a mulher tem com muita malemolência. Então a gente sabe perceber o ambiente, a gente lê o contexto, e muitas vezes eu precisei ser a ponta de lança nas situações onde eu estava. E em ambientes em que talvez algumas mulheres se sentissem até um pouco mais constrangidas por estarem ali sozinhas, e eu estava ali empoderada, e, claro, com o suporte, né, de muitas pessoas que me apoiavam nisso, e a empresa tem um papel, e o meu gestor também, um papel fundamental nisso, porque eles credenciavam a minha participação e confiavam em mim. Então, isso veio naturalmente. O aprendizado se fez ao caminhar.
E foi ali uma conquista que eu fiz ao longo do tempo com todo esse trajeto, né, de preparo, de transparência, de uma consistência e sem dúvida, com muita autenticidade e criatividade. E isso é muito importante você estar nos compartilhando isso, porque eu entendo que muitas ainda vivem isso no dia a dia, né? Não só no setor de energia, mas a gente entende que isso ainda é muito enraizado no nosso país, né? Eu acredito que no mundo tem lugares até piores do que o nosso, né? E até eu queria que você pudesse trazer pra gente se em algum momento da sua trajetória você precisou, né? Sentiu que precisava ser mais forte, né? E mais dura, ou até esconder partes de quem era você para conseguir ocupar esses espaços na decisão, e se você teve que pagar algum preço por isso. Muito boa pergunta. Vivian, você está excelente com essas abordagens. Eu agradeço demais, porque é uma ótima oportunidade que eu tenho de abordar um tema que é muito pouco falado dentro da liderança feminina. E sim, naturalmente, eu passei por situações como essa. E não acho que seja um problema falar sobre isso, porque é uma realidade que muitas vivem. E a gente precisa se conectar com elas naquilo em que elas vivem, não na hipótese ou num sonho dourado que não existe. Então vamos lá, a gente precisa ser práticos, o mundo sim ainda precisa demover muitas barreiras em relação à liderança feminina. Eu até li recentemente um estudo da McKinsey, eu fiz umas anotações aqui que trazem essa visão de como a gente ainda precisa romper com essa quebra ali do início da primeira liderança feminina, em que a gente tem, por exemplo, hoje, né, o estudo chama Women in the Workplace 2025, da consultoria McKinsey, e ele mostra que as mulheres ainda estão subrepresentadas em todos os níveis de corporação. E aí os dados são bem preocupantes. É o 11º ano que esse estudo é feito, ele aborda 500 mil, em cerca de 500 mil funcionários, né, que são ali avaliados ao longo desses anos, e no C-Level a gente só tem 29% das cadeiras ocupadas por mulheres. Só 29%? 29%, e esse dado é mundo. É muito pouco. Perdão, não é mundo, ele é Estados Unidos e Canadá. Ah, tá. E o problema começa antes. Por quê? Porque de cada 100 homens promovidos ao primeiro nível de gerência, né, de liderança, apenas 93 mulheres fazem essa mesma transição. E aí o estudo chama isso de broken rug, que seria o degrau quebrado. Ou seja, você perde a mulher ali no começo da escada e ela não chega no topo. Então, o que é preciso fazer para mudar esse contexto, para mudar esse cenário, né? Então, é isso, não só o desenvolvimento, né, e capacitação, os treinamentos, mas tem muito desse ambiente também da influência que o gestor traz. E o que eles chamam até lá no estudo de patrocinadores, né? Que é isso? Quem é que credencia a tua posição, os teus valores e a tua capacidade como alto potencial quando você não está presente? Então é essa habilidade que os homens exploram mais, porque em determinado nível as mulheres recebem tantos treinamentos quanto os homens, a gente está ali buscando superar barreiras, né, do trabalho invisível, da terceira jornada, né, do trabalho doméstico, do cuidado que as mulheres precisam ter com família, mas como que você faz com que essas mulheres não percam essa ambição pelo crescimento? É de fato reduzindo essas diferenças e assimetrias, porque as oportunidades acabam não sendo iguais. Então, o empoderamento feminino conversa muito com essa leitura do contexto. É entender também como as forças de poder se operam. A gente está falando de um ambiente em que você precisa entender quem influencia decisões, que propósito, que plano estratégico de carreira você precisa desenvolver, quais são as habilidades que você precisa explorar, né? Quem são as pessoas que precisam conhecer o seu trabalho. Fazer as entregas, elas te levam até um determinado nível, mas a partir daquele nível em diante, você vai ter que se desenvolver com potenciais. E o potencial vem ao longo da sua execução, né, de gestão, de liderança, de outros valores que são capazes de mobilizar ou entregar valor para pessoas e para áreas, né, e aí no meu caso ambiente interno e externo, que precisam estar ali pautados em um ambiente, em um plano mesmo muito estratégico de atuação.
É, porque muitas mulheres, elas acabam até desistindo por toda essa carga, como você mesma disse. Não é só dentro do corporativo, né? Depois tem ainda o terceiro turno e muitas coisas que a gente muitas vezes até desconhece, né, no dia a dia. O estudo até fala disso, tá, Vivian? Esse mesmo estudo, que são, os números são 22% das mulheres desistem dessa ambição. É um declínio, assim, notório. Por quê? Porque elas trazem para uma percepção de desânimo, vem os colegas homens sendo promovidos antes, ou elas estão sobrecarregadas com outras atribuições, a dificuldade da gestão do tempo para conseguir se capacitar. Então, todo esse contexto, ele passa, sim, por mudanças no ambiente, né, corporativo, que compreendam essas diferenças entre a jornada feminina e a jornada masculina, e que eles possam oferecer a essas mulheres condições mesmo de que elas avancem. Eu acho que nós, mulheres que estamos hoje nessa posição de liderança, a gente conquistou muito do que vieram antes de nós fizeram, mas nós também temos um compromisso muito grande em abrir o espaço e trazer essas mulheres que estão lá esperando a sua primeira oportunidade de liderança. Para continuar, né? Porque senão a gente avança e depois não tem a continuidade, né? E o que eu puder fazer nesse sentido, e eu já faço, tenho certeza que contribuo aí ao meu redor com a inspiração para muitas mulheres que me dão feedback depois e eu vejo isso, que conquistam espaços. É muito gratificante, porque se eu recebi um dia e hoje eu posso devolver isso e entregar para outras pessoas, alimenta esse ciclo próspero, né, de uma evolução da jornada feminina de liderança nesse setor. Da continuidade, né? Da continuidade. Maravilhoso. Eu já escuto assim, a gente está indo para o final, teria assim... De verdade, muito assunto para a gente continuar o dia inteiro aqui, mesmo porque estamos com mais mulheres por aqui, então com certeza a gente continuaria esse papo, mas já fica o convite para os próximos, e aí eu quero te pedir que você possa compartilhar aí um conselho final para todas essas mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que elas querem crescer profissionalmente, ocupar espaços estratégicos e até construir aí uma carreira de influência e impacto. O que você pode compartilhar para essas mulheres? Nossa, é muito bom chegar a esse momento do conselho, né? Eu recebi ótimos conselhos ao longo da minha vida profissional e também pessoal, e apesar daquele jargão que se fala conselho se fosse bom não dava, era vendido, discordo absolutamente disso. Eu recebi excelentes conselhos, muitos bons feedbacks, então eu acho que procurar esse autodesenvolvimento, aprimorar conhecimento, criatividade, desafiar-se, sabe, ter a coragem de fazer oposições em situações em que você entende que você está preparado e que você tem uma opinião que pode ser divergente, não se calar ali diante de situações em que você pode estar sendo avaliada, né? Então, é exatamente nesses momentos em que você mostra a sua autenticidade, que você mostra o seu preparo. Então, eu acho que... E também dosar bastante, sabe, Vivian, porque eu acho essa questão entre em que momento que você está no palco e que momento que você está na plateia. Porque é muito importante você saber quando que você está fazendo uma ampla divulgação das suas conquistas com um propósito, né? Ou seja, você precisa valorizar sim as suas entregas, mas equilibrar isso com aquele momento em que você precisa estar na plateia aprendendo, ouvindo, revisitando as suas habilidades e entendendo o que é importante para o seu próximo passo. Então, essa capacidade que as mulheres têm, né, de uma visão mais holística, mais sistêmica, isso precisa ser muito, muito bem explorado. A gente não pode deixar para trás. Isso é uma energia e é um motor assim, de propulsão para a gente alcançar os nossos lugares, né? E aí o recado que eu deixo é esse. Mulheres, o seu lugar já existe. Ocupem. Tenham a coragem de ocupá-lo, sintam-se preparadas e se ainda não estiverem, busquem esse preparo, busquem essa rede de suporte, façam uma leitura inteligente de cenário e com estratégia e ocupem esse lugar.
E se não conseguir, pede ajuda. Claro. Né? Que isso é Sim. muito importante, porque muitas vezes a gente até deixa de avançar com o medo. Medo a gente vai ter que ter sempre, porque ele até nos prepara, né? Nos protege. Mas pede ajuda. Não ajuda. É feio. De jeito algum. E algum. A gente tá aqui, né? Para poder ajudar todas as mulheres que precisam dessa ajuda. Sim, estamos. E eu acho que hoje também, Vivian, muitos homens estão preparados para dar esse suporte para as mulheres. Então, a gente está cada vez mais conscientizando esse ambiente ao nosso redor da importância dessa transição cultural para um ambiente mais inclusivo. Então, você tem toda a razão. Pedir ajuda não é um demérito, não é uma fraqueza, é uma virtude. Porque saber reconhecer o momento em que você precisa desse suporte vai te tornar mais forte no passo seguinte. Sim. E lembrando, né, que a gente caminha juntos, não é uma disputa. Não, de jeito Porque algum. juntos sempre somos mais fortes. E a gente não tá para disputar lugar de ninguém, a gente só tá pra gente poder crescer. Isso. E acho que é por aí mesmo. Uma mulher puxa a outra. E eu espero conseguir fazer essa trilha aí, ainda incentivando muitas outras mulheres, da mesma forma como eu ainda admiro e vejo que muitas me inspiram nos próximos níveis. Então, é esse o caminho. A gente não deve desistir. Muito bom. Queria muito te agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? O convite da Inospec junto com a Anshan, para a gente estar aqui. A energia vem delas, né? E como? Eu me sinto energizada aqui. Muito bom. Obrigada. Queria muito te agradecer mesmo por você estar aqui nessa temporada. A energia vem delas, porque a sua fala, com certeza, vai ajudar a sua voz, né? Vai ajudar e contribuir muito para todas as pessoas. Não vamos falar só mulheres, para todas as pessoas, para que a gente consiga aí fazer com que a gente troque, né? Compartilhe o que a gente já viveu, a nossa experiência com outras pessoas. Muito obrigada, viu? Sucesso a essa temporada e a todas as outras, e parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.